Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós. Amém? Hoje, domingo, dia 8 de novembro de 2020, mais uma aula da nossa escola dominical, Igreja Metodista em Vila Penteado, sala dos adultos, grupo dos adultos. E a lição, dando continuidade à nossa revista de histórias inspiradoras de homens e mulheres do Novo Testamento. Hoje nós temos o nosso personagem chamado Maria. Maria que colocou a sua casa à disposição para a obra da igreja, a obra missionária. O título da lição, Maria, sua casa a serviço de Deus. Nós vamos fazer então um estudo sobre esse momento na vida de Maria. A nossa lição propõe a leitura bíblica do livro de Atos, capítulo 12. Eu sugiro a você fazer previamente, antes de continuarmos, a ler o livro de Atos, capítulo 12, a partir do verso 3. Verso 3 até o verso 17. Nós vamos fazer uma rápida exposição, falando um pouquinho sobre esse texto, mas é importante que você faça essa leitura previamente. Esse texto, resumindo esse texto, quando Herodes resolveu perseguir os cristãos para satisfazer os seus desejos, os seus caprichos cruéis, e reforçar a sua posição de rei junto ao povo. Prendeu Pedro e mandou guardá-lo sob forte escolta, muitos guardas para prender Pedro, para ter certeza de que ele não fugiria, ou então para não correr o risco de que outros cristãos tentassem resgatar a Pedro. Herodes queria exibir Pedro como troféu diante do povo logo após a Páscoa. Pedro estava na prisão sob forte vigilância, mas havia um outro lugar onde se reunia cristãos que estavam orando incessantemente a favor de Pedro. Esse lugar era a casa de Maria, mãe de João Marcos, versículo 5 do livro de Atos, capítulo 12. Nesta mesma noite, enquanto Pedro dormia, um anjo se apresenta, acorda Paulo e retira ele da prisão. Pedro, a princípio, pareceu estar sonhando, mas quando ele se viu fora da prisão, caiu em si e reconheceu que foi a mão do Senhor que o livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Neste instante, Pedro, na noite, na rua, ele pensa: está tarde, para onde eu irei? Atos capítulo 12. Diz que Pedro então resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde havia muitas pessoas congregadas ali e que estavam orando. Chegando lá, Pedro bateu à porta. Uma criada atendeu, viu que era Pedro, ficou extasiada de alegria e correu para dentro avisar os que oravam que Pedro estava na porta. Aqueles que estavam orando por Pedro não acreditaram na empregada, mas esta, insistindo, confirmou, e Pedro finalmente entrou e todos se alegraram. Pedro revela como saiu da prisão, certamente reconhecendo a mão de Deus operando, agradecem pelo milagre, pela resposta do Senhor, e o texto termina dizendo que Pedro retirou-se para outro lugar. Certamente para não ser encontrado por Herodes assim que este soubesse da sua fuga. Herodes, sim, ficou irritadíssimo com a fuga de Pedro e sem entender como isto havia acontecido. Bem, nós temos esse texto
onde o tema principal é como Pedro é libertado das mãos de Herodes e das mãos dos guardas de uma forma milagrosa. Em seguida, Pedro se encontra com os irmãos que oravam incessantemente a favor de Pedro, pois este havia sido preso e, estando nas mãos de Herodes, algo pior poderia acontecer a ele. Além disso, a prisão de Pedro estava representando um duro golpe no meio dos cristãos, pois Pedro era um líder e, como tal, representava uma força importante para a igreja em formação. No entanto, nesta história, temos algo importante que pode parecer despercebido, que pode até passar despercebido. Naquela noite, havia um grupo de cristãos, irmãos da igreja, reunidos em oração incessante. Esse é o trecho que nos deve chamar a atenção nesse estudo. Naquela noite, havia um grupo de cristãos, irmãos da igreja, reunidos em oração incessante. Por esse detalhe, nós podemos deduzir pelo menos duas importantes lições. A primeira é permanecer unidos, mesmo sob condições desfavoráveis. Apesar da perseguição aos cristãos, estes não se mostraram desanimados, pois juntos buscavam o favor de Deus através da oração e intercessão uns pelos outros. E o segundo ponto é: uma casa estava disponível para o encontro. Os cristãos estavam reunidos em uma casa. A casa mencionada é a casa de Maria, mãe de João Marcos. O foco da lição é pensar na atitude de Maria, a mãe de João Marcos, como um importante gesto que permitiu aos cristãos se reunirem na sua casa. Maria abriu a sua casa e fez dela um ponto de encontro, um lugar de referência para os cristãos. Maria transformou seu lar em um lugar de refúgio e abrigo. Certamente, quando Pedro, ao sair da prisão, resolveu procurar a casa de Maria, é porque já tinha conhecimento de que lá era um lugar conhecido e importante para a igreja. A casa de Maria era uma casa grande que comportava várias pessoas e certamente era como se fosse uma igreja, um lugar de referência para os cristãos. Maria, ao colocar sua casa à disposição, abriu a porta para dar abrigo e ajudar muitas pessoas. A igreja também encontrou nesse lugar uma base importante para seus encontros. Veja que o autor do livro de Lucas cita Maria como sendo a mãe de João Marcos. Talvez porque o livro de Atos foi escrito, João Marcos era mais conhecido e quer realçar o nome de sua mãe como alguém que exerceu um importante trabalho na vida e no início ao dar à igreja um espaço para se reunir, colocar a sua casa à disposição. Certamente a casa de Maria funcionava como escola e um lugar de aprendizado. Nesse contexto, nós entendemos então João Marcos, filho de Maria, como alguém importante na obra e no ministério. João Marcos, de acordo com a tradição, é provavelmente quem escreveu o primeiro Evangelho de Marcos. Ele também participou da primeira viagem de Paulo, juntamente com Barnabé. Barnabé, em algumas traduções, é mencionado como sendo primo de João Marcos, e em outras versões, mencionado como sendo tio de João Marcos. No entanto, parece que a hipótese de que Barnabé era tio de João Marcos é mais provável.
Nós lemos lá em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, que Barnabé possuía um campo e, vendendo esse campo, depositou seu preço aos pés dos apóstolos. Nestas circunstâncias, não é de se imaginar Barnabé ainda jovem, né? Ele tinha o campo para o seu trabalho, tomou a decisão de converter o campo em recursos para o ministério. Mais tarde nós vemos Barnabé, capítulo 9 de Atos, versículo 27, que diante da incredulidade dos apóstolos em receber a Paulo, recém-convertido, tomando a Paulo, leva-o junto até aos apóstolos e relata como Deus tem agido no meio deles e como Paulo foi escolhido por Deus. Alguém assim como Barnabé certamente deveria ser alguém já bem mais maduro. João Marcos, por sua vez, filho de Maria e sobrinho de Barnabé, foi escolhido por este para empreender a primeira viagem missionária junto com Paulo. Lemos lá em Atos capítulo 13, versículo 5, que Barnabé e Saulo eram responsáveis pelo trabalho e tinham a João como auxiliar. Sabemos que, posteriormente, João Marcos desistiu e voltou para casa, o que acabou gerando discórdias entre Barnabé e Paulo ao iniciarem a segunda viagem missionária, que nesse caso Paulo foi então com Timóteo e Barnabé levou consigo a João Marcos para outro destino. Vemos mais tarde que Paulo finalmente acaba reconhecendo o valor de João Marcos e o seu ministério, a quem então pede para vê-lo antes de morrer. Este breve resumo sobre Barnabé e João Marcos demonstram que tinham afinidades não só pelo lado parentesco. É bem certo que boa parte da relação deles também se desenvolvia na casa de Maria, e esta, apesar de não haver nenhuma outra referência ao que fazia, colocou a sua casa à disposição da igreja, para o encontro das pessoas que buscavam um abrigo diante das perseguições. Maria foi ousada em abrir a sua casa para permitir que o Evangelho encontrasse oportunidade de ser ensinado. Marcos, como filho de Maria, certamente cresceu nesse ambiente de sua casa, aberta para pessoas. Deve ter aprendido muito com Pedro, a tal ponto de alguns historiadores indicarem João Marcos como ajudante de Pedro em boa parte do seu ministério. A casa de Maria era referência cristã. Pedro, ao sair da prisão, tem na sua mente o impulso de buscar um lugar para se abrigar e certamente sabia que lá, na casa de Maria, havia irmãos seus na intercessão. A casa de Maria era casa transformada em igreja familiar. Entendendo então a importância da atitude de Maria em colocar a sua casa à disposição dos apóstolos e discípulos de Jesus e permitir que ali se reunissem para buscar fortalecimento, abrigo e suporte para necessitados, queremos pensar na atitude de cada um de nós em abrir as nossas casas para reuniões de oração, culto doméstico, encontros para estudo da palavra. Hoje não me parece mais comum pessoas pedirem para fazer um culto na sua casa. Pessoas da igreja não se convidam mais nem para um almoço em conjunto. Não há desejo de abrir suas casas para estudo da palavra em pequenas comunidades, louvor e oração. Lembro eu, na minha infância, que semanalmente uma casa era oferecida para a realização de um culto no lar. Podem perguntar à minha mãe quantos cultos ela participou juntamente com meu pai, e nós éramos levados juntos, né,
Havia cânticos, hinos, pregação, pessoas convidadas para aquele momento, vizinhos, né? Havia um comprometimento de vidas em favor da obra missionária. A casa de Maria foi um espaço importante para o progresso da igreja. A casa de Maria foi um espaço onde Marcos aprendeu muito e se desenvolveu para o ministério que realizaria. A casa de Maria foi uma igreja no lar. Concluindo, uma casa aberta à ação de Deus será lugar de salvação, solidariedade, fortalecimento mútuo, intercessão e manifestação do poder de Deus. João Marcos viu em sua casa e na vida de sua mãe um exemplo de fé, tornando-se uma pessoa fundamental na evangelização. Fica aqui o exemplo, né, de Maria e o desafio para colocar as nossas casas à disposição da ação do Espírito Santo através do espaço que oferecemos. Após este momento de isolamento social, né, quero saber quem será o primeiro a colocar a sua casa à disposição para um culto. Um momento de louvor, um tempo de compartilhar experiências e buscar dar apoio e fortalecimento uns aos outros. Que a nossa casa seja, né, a igreja no lar. Assim, vizinhos tenham oportunidade, pessoas que normalmente não participam da igreja, mas estão na nossa casa, também podem ser impactadas pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas casas, sendo, né, a base da presença de Deus na nossa casa a partir dessa experiência e tornando-se uma igreja forte. Amém? Fica aqui então a sugestão de Maria com o seu exemplo, né, na aula de hoje, para que nós também façamos o mesmo. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida de Maria, que abriu a sua casa para os primeiros cristãos, mesmo em meio a perseguições, ela foi ousada e não teve medo, porque confiava no seu poder, confiava na sua proteção, confiava, ó Pai, no poder do Evangelho libertador, restaurador, que garantia, ó Pai, o progresso da evangelização, o progresso, ó Pai, de salvamento de vidas e para que a Tua igreja, ó Pai, pudesse se expandir. Que nós possamos também, ó Pai, na mesma consciência, ter o mesmo fervor em abrir as nossas casas para culto doméstico, para cultos, ó Pai, em pequenos grupos, para o encontro da Sua igreja, para momento de louvor, para momento de intercessão, para momento de pregação da Sua palavra, e que essas portas, sendo abertas, possam ser abertas também para os vizinhos, para pessoas, ó Pai, que normalmente não frequentam a Sua igreja, mas que fazem parte do nosso convívio familiar também de alguma forma, ó Pai, o Teu poder possa alcançar essas vidas. Nós te agradecemos pelo exemplo de Maria, que nós possamos ser impactados, ó, também por esse legado de fé que ela teve, ó Pai. Nós te agradecemos por este momento, por esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima aula. Amém.